Olá, meus queridos inscritos aqui no canal do YouTube, Professor Nilmar de Aquino, para nós, na aula de hoje, resolvermos questões de direito constitucional, tá? Direito constitucional dentro do projeto Oráculo dos Concursos. Então, vamos lá resolver questões da banca IBFC, que, como vocês vão notar, não se prestam as questões apenas e tão somente para o TJ Pernambuco, mas, em verdade, para qualquer concurso de tribunal. Então vamos lá, vamos para a primeira questão, está aí na nossa lousa. Primeira questão, seguinte: constitui crime inafiançável e imprescritível. Ele quer saber, dentre as assertivas, qual é aquela que traz esse crime inafiançável e imprescritível. Pessoal, cuidado, porque isso aqui é sempre objeto de confusão entre os candidatos para concurso, tá? E aí eu vou abrir aqui um slide para chamar sua atenção para este ponto, tá? Atenção, porque, em primeiro lugar, nós temos previsto na Constituição crimes inafiançáveis e imprescritíveis. E esses crimes são, respectivamente, a prática do racismo, a prática do racismo é crime inafiançável e imprescritível. Não esqueçam ainda que a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Beleza? Ótimo. Então, segundo a nossa Constituição, numa interpretação literal, nós temos esses dois crimes como inafiançáveis e imprescritíveis. E isso, observe, já responde à nossa questão, porque o crime inafiançável e imprescritível dentro dessa lista é a ação de grupos armados, a de avião. Todavia, não esqueça que, ao lado desses crimes inafiançáveis e imprescritíveis, existem, previstos constitucionalmente, os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Tá? Que é exatamente o TTT, o famoso TTT, ou seja, não esqueça, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo, tá? E os crimes hediondos. Então, para você não esquecer e não se bananar na prova, observem aí o nosso esquema, tá? Então, primeira questão, a de avião, porque prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo é o TTT, ó, que é exatamente definido constitucionalmente como inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Observe que eu não estou nem entrando em posição jurisprudencial, eu estou só analisando o texto expresso de lei, como exige a questão. Vamos para a segunda questão, mas
antes da gente partir para a segunda questão, veja, esse é o projeto Oráculos Concurso, projeto gratuito, onde eu resolvo aqui com meus alunos inscritos no canal questões das matérias que eu leciono voltado para tribunais, tá? Então nós temos questões de civil, processo penal e constitucional. E mais, nós vamos ter novidades para o concurso do TJ Estado do Ceará. Eu vou incluir questões também de direito penal. Claro, eu já lecionei, muitos alunos sabem disso, direito penal é uma das disciplinas que eu também já lecionei e eu vou voltar a ter contato com ela aqui para os meus queridos alunos a pedidos, beleza? Então, novidade para vocês, não esqueça, inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho para receber sempre notificações de vídeos novos. Deixa teu like, não esqueça de compartilhar com teus amigos que também se preparam para concurso e hype o vídeo, ajuda e muito o nosso canal, beleza? Vamos lá para a segunda questão que diz assim: de acordo com as disposições contidas na Constituição Federal, assinar a alternativa incorreta. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Ora, isso aqui está correto, né, pessoal? Exatamente, o habeas corpus representa um remédio constitucional que garante a liberdade de locomoção. Pode ser repressivo ou preventivo, né? Se o direito de liberdade já foi, obviamente, restringido, ele é o habeas corpus repressivo. Se não, ele é preventivo. Se existe apenas uma ameaça ao direito de locomoção de forma ilegal ou abusiva, é preventivo. Beleza? Então, item A correto, vem aqui para o item B, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Perfeito. Também assertiva, correto. O mandado de injunção é exatamente utilizado quando existe a ausência de norma regulamentadora que garanta o exercício de direitos previstos na Constituição. Beleza? Vem comigo, ser de casa, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito lícito certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Também está correto, pessoal. O MS, como você está vendo aí, é um remédio constitucional residual. Ele é utilizado para proteger direito lícito certo, não amparado por habeas corpus, que é o direito de locomoção, ou habeas data, que é direito de informação do próprio indivíduo ou de retificação de dados, né, que sejam próprios do indivíduo. Então, observem vocês que a assertiva está também correta. E, por fim, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado apenas por partido político com representação no Congresso Nacional. Está errado esse apenas aqui. E aí você não pode esquecer que, além do partido político com representação no Congresso Nacional, também pode ser impetrado por organização, vou colocar assim, ó, organização sindical, entidade de classe, e também associação constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Pelo menos, vou colocar aqui, um ano, beleza? Daí o erro da assertiva de dado é a nossa, porque ele quer a incorreta. E meu querido aluno que já é aluno aqui, já é fã do nosso projeto Oráculos Concurso, se você gosta, eu sei que tem muita gente aqui que gosta e muito de resolver questões como preparação, né, para concurso, eu
criei, a partir desse mês, a primeira turma de exercício. Eu lancei um curso de civil e processo civil nesses moldes aqui, tá? São 100 questões de direito civil, abordando toda a parte da lei de introdução, parte geral do código, obrigações e responsabilidade civil. E são mais 160 questões de processo civil, englobando todo o conteúdo programático. Então, observe que se você gosta do projeto Oráculo Concurso, você não pode perder essa chance de adquirir esse nosso curso. Na plataforma, você já encontra as questões e já encontra os comentários do primeiro bloco. Eu subdividi os comentários em vídeo em 4 blocos diferentes. E o primeiro já se encontra na plataforma. Você ainda recebe os slides comentados aqui, tá? Como bônus, e também 2 simulados comentados como bônus. Então, por esse valor que você vai encontrar aqui, um valor de menos de R$70 para adquirir um curso desse, é imperdível. Tá na descrição o link, venha fazer parte da nossa turma, tá? A partir desse mês de setembro até, de forma indefinida, inicialmente até a prova do TJ do Estado do Ceará, nós vamos fazer todo mês, vamos lançar uma nova turma. Então, faça parte desse projeto, venha conosco, link na descrição, beleza? Vem comigo, pessoal, vamos para a terceira questão. Terceira questão diz assim: no que diz respeito aos deputados e senadores, assinale a alternativa incorreta. Item A. Perderá o mandato o deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Isso aqui está correto. Realmente, se o deputado ou senador sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, ele perde o mandato, tá? Então, conforme prevê o texto constitucional, assertiva correta, B de bola. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que eles confiaram deles receberam informações. Também está correto. Eles possuem imunidade em relação a isso aqui. Eles não precisam, né, obviamente, testemunhar e nem fornecer nomes, tá? Vem comigo, vamos para a C de casa. Não perderá o mandato o deputado ou senador licenciado pela respectiva casa para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 90 dias. Isso aqui é que está errado, porque o prazo máximo de licenciamento por sessão legislativa são 120 dias, tá? 120 dias por sessão legislativa e não 90. Então, essa é a assertiva errada e por isso é a nossa. D de dado, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF, correto? Ora, nesse caso aqui, desde a expedição do diploma, eles têm foro de prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Então, de fato, C de casa é a nossa resposta. Vamos avançar, vamos para a questão de número 4. Questão número 4 diz assim: em junho de 2024, determinada matéria sobre o meio ambiente é disciplinada em projeto de lei que é aprovado pelo Congresso Nacional, mas que aguarda a sanção ou veto do chefe do Executivo. A respeito da manifestação do Presidente da República sobre o projeto de lei, assinale a alternativa correta. Bom, o primeiro ponto que você tem que ser capaz de lembrar é o seguinte: dentre os atos normativos primários, aqueles que recebem, obviamente, força diretamente pela nossa Constituição, aqueles que têm origem diretamente no texto constitucional, você não pode esquecer que apenas a lei complementar e a lei ordinária é que possui, dentro do seu processo legislativo, né, espaço para análise do Executivo para sanção ou veto. Só a lei em sentido estrito, ou seja, a lei complementar e a lei ordinária, tá? As denominadas leis em sentido amplo, ou seja, emenda constitucional, medida provisória, decreto legislativo, dentre outros, né? Não esqueçam, não há espaço para sanção ou veto. Então, não existe sanção ou veto, por exemplo, para PEC, projeto de emenda constitucional. Não existe.
Então, preste atenção que elas nascem, esses diplomas normativos, que são chamados de leis em sentido amplo, nascem a partir de sua promulgação. Não existe sanção, não existe veto. À luz disso, vem aqui comigo, está aí o item A. O presidente da República só pode vetar o projeto de lei por motivo de inconstitucionalidade. Está errado, óbvio, né? De jeito maneira. Veja, o projeto de lei pode ser vetado por inconstitucionalidade ou por contrariedade ao interesse público. Seria, portanto, o veto chamado de jurídico e o veto político, tá? Então, note que o chefe do executivo pode proferir o veto jurídico, alegando inconstitucionalidade, ou político, alegando contrariedade ao interesse público. Vem comigo, B de bola. Se o presidente da República vetar o projeto de lei, deverá comunicar dentro de 48 horas ao presidente do Senado os motivos do veto. O veto será apreciado em sessão conjunta, podendo ser rejeitado pela maioria absoluta, a maioria absoluta dos deputados e senadores. Assertiva correta, pessoal. Veja, obviamente que a chefia do Executivo não está vinculada às deliberações exaradas pelo Poder Legislativo. Então, o projeto de lei que foi apresentado ao chefe do Executivo pode ser vetado. Se o chefe do Executivo discordar do projeto de lei, ele veta. Agora, no nosso sistema constitucional, o Poder Legislativo tem uma prerrogativa muito importante. Ele pode rejeitar o veto proferido pela chefia do Executivo. É por isso que a Constituição determina que, uma vez vetado o projeto de lei, o chefe do Executivo tem que remeter no prazo de 48 horas, tá? 48 horas, o veto e as suas respectivas razões para deliberação do Poder Legislativo. Lembrem-se que o veto será analisado e as razões desse veto por uma sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, podendo ser rejeitado ou derrubado, como alguns falam, pela maioria absoluta dos votos. Beleza? Ótimo. Vem aqui comigo, vamos para a C de casa. A sanção do presidente da República ao projeto de lei deve ser motivada. Está errado. Preste atenção, pessoal, que quem deve ser motivado é o veto. Sanção não precisa de motivação. O chefe do Executivo concorda com o projeto de lei que lhe foi apresentado e o sanciona, né? E o sanciona. Existe, inclusive, a chamada sanção tácita. Daí a desnecessidade de o chefe do Executivo motivar a sanção. E, por fim, se o presidente da República considerar o projeto de lei no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á totalmente no prazo de 15 dias úteis. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará veto. Cuidado aqui, porque se o presidente assertivo está incorreto, porque se o presidente considerar o projeto de lei no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á totalmente. Já está errado porque ele pode vetar, pessoal, total ou parcialmente, tá? Então, ele pode votar total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis. Beleza. Agora, se o presidente não se manifesta no prazo de 15 dias úteis, aí sim o silêncio importará a sanção tácita. Agora, é total ou parcialmente. Beleza? Parcialmente. Beleza? Ótimo. E aí, a quarta questão, nós temos B de bola. Ótimo. Vamos para a quinta e última questão de hoje, a respeito do processo legislativo, que compreende a elaboração de emendas à Constituição, analise as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiro V ou falso F. Primeiro, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Falso, e devido à importância do tema, eu vou chamar sua atenção para este ponto, tá?
Atenção, porque a emenda à Constituição Federal pode ser proposta. Pode ser proposta, em primeiro lugar, por 1/3, no mínimo, 1/3, no mínimo, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, tá? Pode ser emendada mediante proposta também do Presidente da República. E, por fim, de mais da metade das assembleias, vou colocar assim, ó, legislativas, tá? Das unidades da federação. Cada uma delas se manifestando pela manifestação da maioria relativa. Maioria relativa. Então, observe que a primeira assertiva está errada, porque eles mais da metade. Não, é de 1/3. Mais da metade é da Assembleia Legislativa. Segunda assertiva. Proposta pode ser emendada por proposta do Presidente da República. Proposta do Presidente da República não poderá emendar a Constituição Federal. Já está errado também, né? Porque nós acabamos de ver que o Presidente da República pode, obviamente, emendar a Constituição ou apresentar proposta de emenda à Constituição. Próxima assertiva, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Verdade. A Constituição só pode ser emendada em estado de normalidade, tá? Normalidade constitucional. Essas aqui, inclusive, pessoal, vêm a ser limitações circunstanciais ao poder de reforma constitucional, de emenda à Constituição. Próxima assertiva, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando aprovadas se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Perfeito, exige, obviamente, um quórum mais qualificado para aprovação de proposta de emenda constitucional, 3/5 dos votos em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, tá? Então, vem aqui comigo, vamos para a última assertiva. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto obrigatório. Cuidado, a assertiva está falsa. Voto obrigatório não é cláusula pétrea, poderia pegar muita gente. Lembrem-se que nós temos as denominadas cláusulas pétreas, que representam o núcleo intangível da nossa Constituição. Deixa eu apagar isso aqui. Ou seja, não há possibilidade de emenda tendente a abolir essas cláusulas pétreas, tá? Então, eles são insuscetíveis de emenda. Então, observem que essas cláusulas pétreas estão previstas expressamente no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Eu estou destacando porque você tem que memorizar devido à incidência desses dispositivos. E aí, veja, a primeira é a forma federativa. Forma federativa de Estado. A forma federativa de Estado não será objeto de deliberação, né, quando a emenda tende a aboli-la. Do mesmo modo, o voto, note, direto
o voto direto, secreto, universal e periódico. Universal e periódico também não pode ser objeto de emenda constitucional. A separação de poderes, separação de poderes e, por fim, os direitos e garantias individuais. Garantias individuais. Ora, então, observe que na nossa resposta, FF, VV e F, né? FF, VV e F, letra D de dado, é a nossa resposta, beleza? Então, pessoal, mais uma aula aí de Direito Constitucional da Banca IBFC para vocês. Espero que tenham gostado. Não esqueça, deixe seu like. Se você gosta do nosso projeto, considere fazer o nosso curso de questões. Eu tenho certeza que ao sair dele, você vai ter uma visão muito diferente de direito civil e processo civil. Venha conosco, venha comprovar isso. E por esse preço de investimento, ele está imperdível. Venha fazer parte, fiquem todos com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser.